rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo pra você nesse canal. Eu pensei se faria ou não esse vídeo, mas acabei decidindo fazer porque eu gosto muito desse camarada e eu precisava falar dele. O nome dele é Reginald Kennedy Dwight, mais conhecido como Elton Hercules John. Só que depois ele tirou o Hércules porque não dá, né, meu amigo, né? Primeiro que não dá pra você botar na capa de um disco Reginald Kennedy Dwight, muito menos Elton Hercules John. Aí ele ficou só com Elton John, né? Foi uma escolha acertada dele. Um cara que desde moleque, influenciado pela mãe, que escutava já o Elvis Presley ali, o Bill Haley and the Comets, e o pai, que era um músico trompetista. Abrindo mais um adendo aqui, o camarada, ele tinha uma relação com o pai fora do normal, conturbadíssima. Porque, né, cara, é digno de análise. Todo astro do rock, artista em geral do show business, tem problema com o pai ou com mãe. Que doideira é essa, meu amigo? O que que acontece? Mas isso incentivou ele a se tornar cada vez melhor, porque o pai dele vivia ofendendo e agredindo ele com palavras em toda a sua infância e adolescência, conforme ele mesmo já falou sobre. E ele já com menos de 10 anos estava fazendo piano clássico. E tu sabe que o cara se tornou um fera. Tanto que quando ele era adolescente, ele era comparado ao Jerry Lee Lewis pelos amigos da escola. Olha que doideira, hein? Jerry Lee Lewis. E ele ali encontrou no Bernie Taupin, um outro jovem ali também, inglês, né? Claro, você sabe que Elton John é inglês. O Bernie Taupin era um escritor de mão cheia, garoto novo que nem ele, e o Elton John sabia escrever uma linha. Era um músico de primeira, fazia ótimas melodias no piano, mas para escrever era uma negação. Então começou em 1967 uma amizade entre o Elton John e o Bernie Taupin, a ponto de eles chegarem a morar juntos por um período, só compondo, um fazendo a música e o outro escrevendo a letra. Olha que doideira, só para compor, para você ver como o Elton John era uma fábrica de fazer música desde aquela época. Em 1969 ele lança o primeiro disco chamado Empty Sky, que inclusive eu tenho que abrir outro parênteses aqui, que é o meu disco favorito dele, tá? Saíram dezenas de discos depois, mas o que eu mais gosto até hoje, cara, é o Empty Sky. Aquele disco é muito bom, diferentão, não tem muito a ver com o que ele veio produzir depois não, mas eu gosto muito desse disco. Tem músicas como Empty Sky, que eu acho maravilhosa, Valhalla, Skyline Pigeon, a primeira versão dela, mais minimalista, né? Disco sensacional, eu adorei aquele disco. Em 1970, depois do Empty Sky não ter feito sucesso, ele lança um disco com seu próprio nome, Elton John, com a música Your Song, que veio explodir. A música explodiu, foi cantada por vários artistas posteriormente, inclusive pelo Billy Paul, que fez uma versão que fez quase tanto sucesso quanto a versão do Elton John. Isso em 1970. Em 1971 ele lança mais um disco e daí por diante ele passa toda a década de 70 gravando álbuns, com exceção do ano de 1977, que ele não grava nenhum álbum. Tem que descansar, né, meu amigo? Sabe por quê? Porque tinha ano que ele lançava 2 discos num ano só. 2 discos num ano só. Então a fase dos anos 70 foram muito produtivas. E você vê ali, o cara era uma fábrica de fazer hits. Goodbye Yellow Brick Roads, Rocket Man, Tiny Dancer, The Beach is Back, Crocodile Rock, Daniel, Don't Let the Sun Go Down on Me, aquela música fantástica chamada Someone Save My Life Tonight, uma música espetacular. A música Tonight também é muito boa. Ele fez uma versão da música dos Beatles, Lucy in the Sky of Diamonds, e do Pinball Wizards, do The Who, entre muitas outras músicas. Se eu for citar tudo, meu irmão, a gente não vai parar aqui. É muita música que o cara fez, que fez sucesso nos anos 70. No final dos anos 70, ele perdeu a sua voz por conta do excesso de Maria Joana, né? Você sabe, ele perdeu a sua voz. Tanto que se você comparar
a carreira dele no final dos anos 70 para os anos 80, você vê uma diferença gritante na voz dele, né? E ele era um cara muito louco, você sabia que ele era muito louco, vestido de Pato Donald no palco, fazendo as maiores estripulias. O cara não se vestia normalmente, era só aquelas fantasias malucas, aqueles óculos exuberantes, né? E já tava ficando calvo, hoje ele ostenta uma cabeleira bonita, hein? O que o dinheiro não faz? E ali, depois do sucesso daquela música Don't Gonna Break My Heart, que inclusive é uma música que ela não estava no disco não, se eu não me engano ela foi lançada num single separado. Tu já vê uma diferença na voz do cara. Entre os anos 80 ele grava músicas com um tom mais adequado à voz que ele passou a possuir, como Blue Eyes. Tu já viu uma outra voz no Elton John. E nos anos 80 ele começou também uma carreira de sucesso, gravando músicas como Empty Garden, maravilhosa. I Guess That's Why They Call It The Blue, musicão. Entre outras. Nakita é uma música maravilhosa também, que rendeu um clipe bem bacana. Já vi aquele clipe 1 milhão de vezes, eu gosto muito daquele clipe. E não tem quem não gosta daquela música. Já ele se incorporando aos anos 80. E vai continuando essa carreira até lançar discos mais tarde, no começo de 90, de sucesso, como The One, que inclusive os fãs do Pink Floyd aí, o The One tem uma música com o David Gilmour, tá tocando essa música de sucesso, que fez muito sucesso. The One tá ali nesse disco, é claro, você conhece. Antes disso ele também fez sucesso com uma música chamada Sacrifice. Inclusive no disco The One tem uma música que é a última faixa, chamada The Last Song, que eu gosto muito. E é um cara que realmente ele produziu muita coisa em sua carreira. Ele ganhou, foram 4 Grammys, se eu não me engano, 2 Oscars, 2 Globos de Ouro. Ele, em 1996, ele foi introduzido como cavaleiro da Ordem Britânica lá, se tornou Sir Elton John. Foi induzido, claro, no Rock and Roll Hall of Fame. Ganhou vários prêmios fazendo trilha sonora do filme Rei Leão, aquela música Circle of Life e aquela Can You Feel the Love Tonight. Ele regravou uma música da década de 70, Candle in the Wind, em homenagem a Lady Di, que havia morrido e era amiga pessoal dele. Só essa música vendeu 33 milhões de cópias, o single. Olha a força do Elton John. Olha a força do Elton John. E o cara vendeu em toda a sua carreira mais de 300 milhões de cópias de disco. É muito disco. Ele esteve durante de 1970 ao ano 2000 constantemente na parada da Billboard Top 40. Olha o sucesso que o cara fez durante a sua vida toda. Agora em agosto ele anunciou o fim da sua última turnê. São 76 anos de idade e mais de 50 de carreira. Envolvido agora com política, algumas coisas políticas, né? Se eu for na internet tem sempre alguma notícia dele. Ele tem uma curiosidade que ele deserdou os filhos dele para que os filhos dele dessem valor ao trabalho e ao dinheiro ganhado com esforço. Mas é claro que ele não vai deixar os filhos descobertos, né? Não vai fazer isso. Mas o cara tem uma fortuna gigantesca. Um dos maiores compositores da história da música, não só britânica, mas mundial. Sir Elton John. Eu tinha que falar desse cara, eu não podia ficar sem falar dele. De repente, mais pra frente, eu faço aí uma discografia comentada, disco por disco. Mas é um cara que merece nota, é um cara que merece um vídeo. Com certeza um disco bem resumido. Eu corri fazendo isso aqui, tentando lembrar de todas as informações. É muita informação, meu amigo. Mas é um cara que eu respeito e gosto muito. Sir Reginald Kennedy Dwight Elton John. Tá beleza? Um forte abraço, beijo no coração. Comenta, compartilha e dá um like, meu irmão. Não te custa nada, dá um likezinho aí pra fortalecer. Forte abraço e até breve.